Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, com renovada alegria e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa tarde para todos nós. Para todo cristão, o maior mandamento é e sempre será amar a Deus sobre todas as coisas. Dele deriva uma segunda exigência: amar ao próximo como a si mesmo. E essas são orientações de Jesus, anotadas por Mateus em seu Evangelho, capítulo 22, versículos 37 a 40. Este preâmbulo é para justificar o tema de hoje, que nos foi solicitado pela direção da casa, qual seja o maior mandamento. E a base evangélica vem exatamente do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 40, em que está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De fato, essa orientação de Jesus deve ter surpreendido aos doutores da lei quando Jesus conversava com ele, mais especificamente na conversa com Nicodemos. E Jesus, para ilustrar esse mandamento, ele conta a parábola do samaritano. Ao lado da base evangélica, nós temos a base doutrinária que dá sustentação a essa reflexão e que vem do capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo. Mas vamos iniciar a nossa reflexão pensando como é ou como deve ser esse amar a Deus, que é a primeira parte da orientação de Jesus. Nós devemos observar que o indivíduo que ama a Deus revela que, de alguma forma, já possui alguma compreensão sobre as leis divinas. É uma pessoa que já tem discernimento entre o que é certo e o que é errado, do que é moral, que é aquilo que está de acordo com os bons costumes e as regras de conduta, como, por exemplo, não roubar. Mas também sabe o que é imoral, aquilo que contraria os bons costumes e as regras de conduta, como, por exemplo, andar desnudo em praça pública, mas que também já compreende o que é amoral, aquele que desconhece os preceitos morais de uma sociedade. Toda criatura, de alguma forma, sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. E essa distinção, claro, ela foi evoluindo com a própria evolução humana. Então, a primeira parte dessa reflexão sobre amar a Deus vem exatamente em nós fazermos essa distinção do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. Sobre esse assunto, o benfeitor espiritual Emmanuel
No capítulo 4 da obra Pensamento e Vida, ele tem um esclarecimento muito interessante em relação a esse tema. Ele diz assim: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a, a grandeza, para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí, o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando, porém, sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Maravilhosa essa contribuição do Emmanuel, que está lá no capítulo 4 da obra Pensamento e Vida. Essa comparação que ele faz entre o amor e a sabedoria. E logo no início ele diz algo precioso, né? Que é pelo amor que a criatura se ilumina e formoseia por dentro. Nós que muitas vezes queremos ficar formosos por fora, exteriormente. Aquilo que dizemos, naquilo que fazemos. Enquanto na realidade nós devemos fazer esse aformoseamento interior, melhorando a nossa condição interna. Isso é muito importante. Mas Emmanuel também destaca que essa sabedoria vem através do conhecimento. Ela simplesmente não vai cair do céu feito chuva. Nós temos que buscar esse conhecimento, razão pela qual eu sempre insisto que devemos estudar a doutrina espírita, devemos estudar o Evangelho de Jesus, devemos conhecer quem foi Jesus a fundo e não na superficialidade das descrições que nós encontramos, principalmente nos evangelhos canônicos, feitas muito ao gosto e aos interesses da própria igreja. Mas outra coisa que me chamou a atenção é quando ele diz que através do amor valorizamos-nos para a vida e através da sabedoria somos para a vida valorizados. E realmente você se valoriza junto às pessoas, junto à sociedade, por tudo aquilo que você sabe, por a sabedoria que você carrega. Agora tem que ser uma sabedoria não apenas teórica, mas fundamentalmente prática. Quer dizer, aquilo que você prega é aquilo que você faz. Quando nós não conseguimos agir assim, nós estamos sendo incoerentes. E o Emmanuel diz que tanto a inteligência quanto a bondade, elas precisam andar juntas, não pode uma na frente e a outra atrás. E dá os exemplos do viajante que toma água no poço, mas não tem nenhuma placa indicando o caminho, como o outro que tem uma placa indicando o caminho, mas não tem um poço para ele saciar a sede. E o Emmanuel fecha a reflexão dizendo: todos, então não tem regime de exceção, todos temos necessidade de instrução e de amor.
estudar e amar são rotas inevitáveis na obra da elevação. Ou seja, se nós queremos evoluir espiritualmente, progredir espiritualmente, nos tornarmos pessoas melhores, nós precisamos estudar e servir, buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. O que é que a gente conclui disso tudo? Que amor e sabedoria são instrumentos do amor de Deus. Agora, é preciso reconhecer que trata-se de aquisições que demandam esforço e perseverança. Nós temos que lutar e não desistir neste campo do amor e neste campo da sabedoria. Porque a gente sabe que muitos, inúmeros, são os desafios que se nos apresentam diariamente na nossa caminhada evolutiva. Contudo, se o espírito desenvolver paciência, perseverando na fé, ele entrega-se ao trabalho de renovação espiritual com bom ânimo, adquirindo, inclusive, força espiritual necessária para vencer as dificuldades do caminho, para superar as suas próprias imperfeições. Evidentemente que para superar essas imperfeições ele vai precisar ter uma consciência crítica. Eu creio que agindo dessa forma, o ser humano não só evolui, mas se transforma, se torna um cooperador de Deus. Tal como afirma o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9 e 10. O que é que disse Paulo? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Olha que interessante. Esse processo de construção interna que nós fazemos com amor e com a sabedoria nos torna, inclusive, cooperadores de Deus, que, no dizer de Paulo, é uma graça. Ser cooperador de Deus é resultado desse esforço de usar bem o amor e a sabedoria, mas é simultaneamente uma graça que o próprio Deus confere a cada um de nós. Mas também nós precisamos considerar que, indubitavelmente, Deus, que é nosso Pai Criador, fará que a terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete na condição de filhos e criaturas de Deus. Sim, porque não vai ser por um decreto divino, por um milagre, que a terra, por exemplo, sairá da condição de mundo de provas e expiações e se tornará um mundo de regeneração. Quem tem que se regenerar são as criaturas que vivem na terra, somos nós. Daí porque devemos nos esforçar na linha desse aprimoramento geral, a começar de nós mesmos. E esse esforço de aprimoramento, essa nossa mudança, deve refletir-se para fora de nós. Observe, meu amigo, minha amiga aqui, clareando esse pensamento exposto. Digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constrange o livre-arbítrio e a cooperação. E vale notar que, através das operações que nomeamos como nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefa nós somos conduzidos. O Emmanuel, no capítulo 16 da obra Encontro Marcado, ele diz assim: detente, de quando em quando, a considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto,
no quadro das lides cotidianas. Olha que interessante. É no meu dia a dia, no seu dia a dia, na família, no trabalho, nos amigos, na casa espírita, dentro do campo da sua religiosidade, que estão todas as tarefas que nós precisamos fazer para progredir espiritualmente. Como diz o Emmanuel, a providência divina nos incumbe dessas tarefas de modo indireto. Quando nós fazemos um esforço de sermos pacientes, delicados, comprometidos, honrados, justos, dignos, amorosos, caridosos, no âmbito da própria família, nós estamos dando passos para o nosso progresso espiritual. Agora, você imagina se quanto mais amor você desenvolve, mais sabedoria você adquire, se esse progresso não é mais rápido e mais efetivo. A execução desses encargos das quais o Emmanuel fala estão registrados nos capítulos 1 e 16 dessa obra que eu falei anteriormente, Encontro Marcado. Nós precisamos reconhecer os atributos de Deus que estão, inclusive, citados por Emmanuel nesses 2 capítulos, para que nós possamos compreender a nossa parte nesse processo de renovação, de progresso, valendo-nos sempre do maior mandamento, que é o mandamento do amor. Vejamos esses atributos de Deus que o Emmanuel registra. Ele diz: Deus é a paternidade suprema. E faz o seguinte comentário: em razão disso, terás concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos no Instituto da Consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te vejas temporariamente muitas vezes em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Olha que interessante. Quantas vezes você, na condição de pai, na condição de mãe, tem que abrir mão de si mesmo para que os seus filhos cresçam em amor e sabedoria. Depois o Emmanuel diz assim: Deus é amor. E faz o seguinte comentário: em vista de semelhante verdade, ele, Jesus, te pede que ames ao próximo de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilhe a experiência. Quando a gente faz isso, a gente está exatamente reconhecendo esse atributo de que Deus é amor. E veja que o Emmanuel está dizendo que é para transfigurar. Cada um de nós deve transfigurar-se em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal. Ou seja, não basta apenas o conhecimento, a sabedoria, é preciso a ação, e a ação do amor. Outro atributo que Emmanuel registra: Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que ele aguarda que cada um de nós, segundo Emmanuel, adote as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação, no nível em que se coloque. Emmanuel está lembrando que quando nós pensamos que Deus é misericórdia, nós também temos que ser misericordiosos. Ora,
Se eu quero receber o perdão de Deus, eu tenho que dar o perdão às criaturas. Independentemente da severidade, do grau do erro do meu irmão de jornada. Eu posso errar tanto ou mais que ele. Outro atributo que Emmanuel cita, Deus é trabalho. Ele diz, é imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o selo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional, ou até mesmo a proteção a uma flor. Na altura das tarefas que ele te solicita realizar, com alegria, em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Você pode conferir isso lá no capítulo 16 da obra Encontro Marcado. O que Emmanuel está querendo nos dizer? Que nós precisamos nos manter atentos aos chamamentos divinos que cotidianamente surgem na nossa existência. Agora, precisamos reconhecer que para servir e para amar a Deus é necessário aliar ação aos sinceros desejos de melhoria. Não pode ficar apenas no discurso, no proselitismo religioso, a fim de que o ideal acalentado, que seja o progresso que nós queremos conseguir, não se restrinja a mero anseio, ou seja, eu tenho vontade, mas não faço nada de concreto para conseguir. Nós precisamos demonstrar esse desejo através de fatos concretos, ou seja, eu penso no amor, mas eu preciso demonstrar o amor. No encontro marcado, Emmanuel vai dizer assim, quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Fantástico. Está lá no capítulo 1 do Encontro Marcado. Eu amo a Deus. Eu quero servir a Deus. Deus, me dá uma oportunidade de eu provar o meu amor, de eu te servir. Quantas oportunidades são dadas diariamente, a todo instante, principalmente no reduto familiar, no reduto do trabalho. Quantas oportunidades. Agora, nós temos que fazer esforço. Nós temos que usar o conhecimento, a sabedoria. Agora, para que dê certo, além do esforço, é preciso dedicação. Nossos compromissos para com a existência são enormes, muito grandes. Lembre-se, o homem de bem vivencia o amor a Deus quando desenvolve ações que extrapolam os limites do cumprimento do dever.
os seus deveres de pai, de mãe, de amigo, de religioso, de trabalhador, de chefe, de amigo. O amor a Deus aparece quando vai além dessas obrigações, desses limites do cumprimento do dever. Vale a pena ler o item O Dever lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso independe da situação, da posição, do local que cada um de nós se encontra. O que importa é executar com boa vontade, sem nenhum tipo de queixa, as tarefas que nos são necessárias. Seja nos momentos felizes, seja nos momentos de provação. A alegria e a felicidade tem que ser a mesma. Você vai dizer, poxa, mas no momento da provação é tão difícil. E o esforço de compreensão? Senhor, está muito difícil. Tá? Está doendo. Está sendo duro, fácil. Não é fácil, melhor dizendo. Difícil. Mas eu sei que contigo eu vou conseguir. Nesse momento de dificuldade eu sempre lembro daquela música católica que diz: segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Onde estiveres, meu amigo, minha amiga, e sejas quem for, no grau de responsabilidade em que estás situado na presente existência, agradece. Agradece a Deus, agradece aos céus, todas as alegrias do teu equilíbrio, as afeições que estão dispostas na tua existência, os dias rosos do trabalho tranquilo, as tuas visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores ao longo do caminho, que estão premiando a tua fé em Deus. Agora, lembra-te que quando os espinhos da provação te ferirem a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as tuas boas obras, não desespera, não desiste. Se a tormenta do mal quer te fazer naufragar, lembra que é nessa hora da dificuldade que vai chegar o devotamento supremo, a tua lealdade maior. Porque lembra-te, como diz o Emmanuel no capítulo 1 do Encontro Marcado, se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. O próximo elemento de reflexão nossa vai ser o amor ao próximo. O amor a Deus, o amor ao próximo, o maior mandamento. Paulo de Tarso, recordando Jesus, ensina que o amor aos semelhantes deverá ser entendido naquele jeitinho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deu a referência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande problema. Porque às vezes, o jeito que nós amamos os outros é tão falho, que denota que o nosso amor por nós mesmos é da pior qualidade possível. Parece até que nós não nos amamos. Isso é fato. Isso é fato incontestável.
Essa expressão, amar o próximo como a si mesmo, ela foi cunhada por missionários antes mesmo da chegada de Jesus. Ela é conhecida como regra de ouro ou regra áurea. Aconselho você aí na obra Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, que tem um esclarecimento do Emmanuel que eu chamo de historicidade de amar ao próximo. Aí você vai entender direitinho que aquilo que Jesus disse muito antes já havia sido dito, no que compõe essa chamada regra de ouro, regra áurea. O Emmanuel diz assim: diziam os gregos, não façais ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Olha que interessante. Diferentes povos em diferentes momentos da grande caminhada evolutiva da humanidade dizendo a mesma coisa em relação ao amar ao próximo como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam essa lei de ouro, a lei da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, todos procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. É fato que suas figuras dessas criaturas apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Agora, com Jesus, a regra áurea, a regra de ouro, é uma novidade divina, porque Jesus ensinou a regra e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, de abnegação, de amor. Na claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Não houve da parte de Jesus preocupação de fazer as coisas, entre aspas, às escondidas. Pelo contrário. Lembre-se que todas as vezes que Jesus ia curar, ele sempre perguntava para a criatura: o que queres que eu te faça? Ele cobrava da criatura a decisão pelo uso do livre-arbítrio dela mesma. O que é que tu queres que eu te faça? Eu quero que tu me cure, Senhor. Tá, eu vou te curar. E sempre dava a mesma recomendação: vai, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Jesus está, naquele momento, nessa plenitude de trabalho, de abnegação, de amor, fazendo publicamente, na frente de todos, para que todos entendessem que o que ele dizia era o que ele fazia. Ele tinha coerência. Ele ajustava o pensamento à obra. Ele não era daquelas pessoas que dizem uma coisa e fazem outras completamente diferentes. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga,
o amor ao próximo, é exercício de todo instante. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, talvez limitadas a uma ou a poucas pessoas. Mas vai se ampliando com a prática, podendo atingir até comunidades inteiras, até a humanidade toda. Por quê? Porque o importante é cultivar o hábito de fazer o bem dia após dia. E o Emmanuel, no capítulo 21 dessa obra Encontro Marcado, ele vai trazer um aconselhamento maravilhoso para todos nós. Ele diz assim: empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. De imediato, ou seja, não é para você pensar o que é que eu vou fazer amanhã, mês que vem, ano que vem. É agora, de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimento que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. Ele agora vai dar uma série de sugestões, de exemplos de como nós devemos empenhar-nos de forma imediata. O gesto de amparo em favor de uma ou muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. Olha que interessante. A visita, mesmo rápida, aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação no auxílio de irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza, que funcionará em benefício de todos. E aí ele vai arrematar dizendo: milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos e mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. Esse Emmanuel é maravilhoso. Uma série de sugestões de como nós podemos, de fato, exercer o maior mandamento. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.